Gálatas 3. Insensatos ou justificados. A guerra entre a fé e a lei. A carta aos Gálatas é uma bomba apostólica contra qualquer sistema religioso que mistura Cristo com obras. O apóstolo Paulo escreve com indignação santa porque o evangelho estava sendo corrompido. Homens estavam ensinando que a fé em Cristo não era suficiente. Era necessário acrescentar a lei, ritos, práticas externas. Isso não é apenas um erro teológico, isso é condenação eterna. Gálatas 3 é um golpe direto contra todo sistema que prega Cristo mais algo igual à salvação. Paulo responde, Cristo mais nada igual a tudo. O choque apostólico. Quem vos enfeitiçou? Gálatas 3, 1, 5. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Paulo não começa com carinho, ele começa com confronto. Insensatos. Aqui não é falta de inteligência, é cegueira espiritual culpada. Eles tinham ouvido o evangelho puro, Cristo crucificado foi exposto claramente, e mesmo assim estavam abandonando a verdade. Quantos hoje ouviram o verdadeiro evangelho e voltaram para sistemas de obras, emoções, revelações e rituais? Isso não é inocência, isso é feitiçaria religiosa. Paulo usa a linguagem forte. Quem vos fascinou? Como se alguém tivesse lançado um encantamento. Todo sistema que tira a suficiência de Cristo atua como uma espécie de feitiço espiritual. Se você precisa de algo além de Cristo para ser salvo, então para que serviu a cruz? O Espírito vem pela fé, não pela lei. Gálatas 3, 2, 5. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é óbvia. Ninguém recebe o Espírito Santo guardando regras. Ninguém nasce de novo por desempenho religioso. O Espírito é dado pela fé no Evangelho, não por mérito. Se sua confiança está no que você faz, você ainda não entendeu o Evangelho. Sistemas religiosos amam controlar pessoas com regras externas, mas o novo nascimento é obra soberana de Deus. Abraão foi justificado pela fé, Gálatas 3, 6, 9. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Muito antes da lei, antes de Moisés, antes de qualquer sistema cerimonial, Abraão já foi salvo. Como? Pela fé. Isso destrói completamente a ideia de que a lei salva. Se até Abraão foi justificado pela fé, quem você pensa que é para tentar ser salvo por obras? Paulo deixa claro, os verdadeiros filhos de Abraão não são os que seguem rituais, são os que têm fé. A maldição da lei, Gálatas 3, 10, 14. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas na lei. Aqui está o ponto que destrói toda religião baseada em obras. A lei não salva, a lei condena. Por quê? Porque ela exige perfeição absoluta. Não é tente o seu melhor, é obedeça a tudo sempre e perfeitamente. Quem consegue? Ninguém. Conclusão inevitável. Se você busca justificação pela lei, você está debaixo de maldição. Mas então veio o Evangelho. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aqui está o coração da salvação. Cristo tomou a maldição que era sua. Você não precisa tentar pagar sua dívida. Cristo já pagou. Mas se você rejeita isso, você continua debaixo da ira de Deus. A promessa é superior à lei. Gálatas 3, 15, 18. Paulo mostra que a promessa feita a Abraão veio antes da lei e não pode ser anulada. A salvação sempre foi baseada na promessa, não na lei. E essa promessa aponta para um único descendente, Cristo. A lei veio depois, mas não substituiu a promessa. Qualquer sistema que coloca a lei acima da promessa está invertendo o plano de Deus. Para que serve a lei? Gálatas 3, 19 e 25. Essa é uma pergunta crucial. Se a lei não salva, então qual o propósito dela? Paulo responde, a lei foi dada para revelar o pecado. Ela funciona como um espelho, mostra sua sujeira, mas não pode te limpar. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, ou seja, a lei tem a função de te desesperar para que você corra para Cristo. Se você usa a lei para tentar se salvar, você está usando ela errado. A lei não é escada para o céu, é um tribunal que te condena. Filhos pela fé, não pela lei. Gálatas 3, 26 e 29. Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo destrói qualquer sistema elitista ou religioso.
Não é posição social, não é tradição, não é aparência, não é ritual. É fé em Cristo. Não há judeu nem grego, porque todos sois um em Cristo. A salvação não é para um grupo religioso exclusivo, para todos os que creem. Duas religiões, dois destinos. Gálatas 3 deixa claro que só existem dois caminhos. O caminho da lei, baseado em esforço humano, termina em maldição, alimenta orgulho ou desespero. O caminho da fé, baseado na obra de Cristo, produz justificação, glorifica a Deus. Você está confiando em quê? Na sua moral, na sua igreja, na sua aparência, nas suas práticas ou em Cristo crucificado? Se for qualquer coisa além de Cristo, você está perdido. Se for somente Cristo, você está salvo. Pare de tentar se justificar. Arrependa-se da sua justiça própria. Abandone o falso evangelho das obras e corra para Cristo, completamente, totalmente, sem reservas. Porque no final, ou você será justificado pela fé, ou condenado pela lei. Não existe meio termo. Gálatas 4. Filhos ou escravos? A tragédia de voltar à escravidão religiosa. Irmãos, abramos em Gálatas 4. O apóstolo Paulo continua sua argumentação contra o erro mortal. Substituiu o evangelho da graça por um sistema religioso de obras. Aqui não há neutralidade. Ou você é filho ou é escravo. E o texto não acaricia ninguém. Ele expõe, confronta e desmonta toda a confiança em religião, tradição e esforço humano. Gálatas 4, de 1 a 3. Herdeiros que vivem como escravos. Paulo começa com uma ilustração. Um herdeiro, enquanto menor, não difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Historicamente, no mundo greco-romano, crianças herdeiras ficavam sob tutores até o tempo determinado pelo pai. Elas eram herdeiras, mas viviam sob disciplina rígida. Paulo está dizendo, antes de Cristo, até os judeus, em toda a lei, estavam em estado de infância espiritual. Estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Aqui está o golpe. Religião sem Cristo não liberta, escraviza. Não importa se é tradição antiga, se tem aparência de piedade, se tem regras, costumes, proibições. Se não aponta para Cristo como suficiente, é escravidão. Gálatas 4, do 4 ao 5. Ponto central da história. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Aqui está o coração do Evangelho. Não foi o homem que subiu até Deus, foi Deus que desceu até o homem. Cristo veio, nascido de mulher, plenamente humano, nascido sob a lei, submetido àquilo que os condenava. Para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Isso é redenção. Não é ajuda, não é empurrão espiritual. É resgate de escravos. Se você acha que pode colaborar com sua salvação, você não entendeu o estado em que estava. Morto, escravo, incapaz. Gálatas 4, 6, 7. A prova da filiação. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. O verdadeiro convertido não apenas muda de comportamento, ele recebe uma nova identidade. Ele chama Abba Pai. Isso não é emoção religiosa, isso é regeneração. Você chama a Deus de Pai porque foi transformado ou apenas porque aprendeu a repetir palavras dentro de um sistema religioso? Assim, já não és escravo, porém filho. Ouça isso. Quem vive preso a regras para ser aceito por Deus ainda não entendeu o Evangelho. Gálatas 4, do 8 ao 11. O perigo de voltar atrás. Paulo agora golpeia com força. Como estáis voltando outra vez aos fracos e pobres rudimentos? Eles estavam voltando à observância de dias, meses, tempos e anos. Religiosidade externa. Aqui está o problema. Eles estavam trocando Cristo por calendário religioso. Quando alguém começa a medir espiritualidade por aparência, regras humanas, tradições, rituais, isso não é crescimento, é regressão espiritual. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Isso é assustador. É possível estar dentro de um sistema religioso e ainda assim perdido. Gálatas 4, do 12 ao 20. O amor pastoral ferido. Paulo lembra, eles o receberam com alegria.
estavam prontos até para sacrificar por ele. Mas agora, tornei-me vosso inimigo por dizer-vos a verdade. Aqui está uma marca dos falsos sistemas. Eles odeiam quem confronta com a verdade. Falsos mestres fazem o quê? Querem vos excluir para que vos interesseis por ele. Ou seja, criam dependência, controlam pessoas, substituem Cristo por si mesmos. Se um sistema faz você depender de homens, de regras humanas ou de experiências místicas, isso não vem de Deus. Gálatas 4, 21 ao 31. Sara e Agar, duas alianças, dois destinos. Agora Paulo usa uma alegoria poderosa. Agar, escrava, representa a lei e gera escravidão. Sara, a livre, representa a promessa, gera filhos livres. Ismael, filho da carne, Isaac, filho da promessa. Aqui está a divisão final. Quem confia em obras, filho da escrava. Quem confia na promessa, filho da livre. Não existe meio termo. Lança fora a escrava e seu filho. Isso é radical. Paulo não está dizendo para conciliar lei e graça. Ele está dizendo para rejeitar qualquer sistema que mistura os dois como meio de salvação. Você pode estar dentro de uma igreja, cheio de práticas religiosas, convencido de que está bem e ainda assim ser escravo. A pergunta não é, você é religioso? A pergunta é, você é filho ou escravo? Filho confia em Cristo, escravo confia no que faz. Filho descansa na obra consumada, escravo tenta completar o que Cristo já terminou. Se você ainda depende de regras, de aparência, de sistemas humanos, de qualquer coisa além de Cristo, você ainda está em Agar, ainda está na escravidão. Mas o Evangelho chama, saia da escravidão, abandone o falso sistema, venha para Cristo, não parcialmente, mas totalmente, porque no fim não haverá meio termo, ou você é filho da promessa, ou será lançado fora com os filhos da escrava. Amém.